Então, meus queridos alunos, chegamos no momento do nosso primeiro conteúdo, nossa aula inaugural, nossa aula 1. E nessa aula 1 do módulo 2, que são cuidados básicos com o paciente, nós iremos conversar sobre, você lembra? Eu falei para vocês no vídeo anterior, fala aí para mim, quero ver quem acerta. Isso mesmo, quem falou tipos de banho, ó, parabéns, gostei de ver, você prestou atenção, deu uma olhada no vídeo anterior e já anotou lá, já está sabendo certinho sobre o nosso assunto. Então, galera, tipos de banho, vamos conversar sobre eles, que são coisas bem interessantes. É o primeiro procedimento que a gente faz com o nosso paciente. Eu aconselho que seja o primeiro procedimento a ser realizado no plantão. Assim que você chega no plantão, principalmente pela manhã, você já chega, cumprimente o paciente, veja, converse com ele para saber se ele está bem, afira os sinais vitais e encaminhe ele para o banho ou realize o banho nesse paciente. Mas, professor, vou encaminhar o banho aonde? Como que vai ser esse banho? Vou fazer esse banho, vou realizar esse banho. Eu posso realizar aonde? E com que material que a gente vai estar dando este banho? Então, vamos começar primeiro entendendo que na residência de um paciente há a oportunidade, a chance de dar dois tipos de banhos principalmente. São os mais comuns, mais rotineiro, é o que vocês mais irão fazer, que é o banho de aspersão e o banho no leito, como está escrito aí no slide de vocês. E agora a gente vai diferenciar ele. Mas a gente tem que lembrar que existem outros tipos de banho, que a gente vai ter o banho de banheira, a gente vai ter outros tipos de banhos mais específicos que não convém falar aqui, que é muito raro os pacientes tomarem esses banhos. Vamos começar falando sobre o nosso banho de aspersão. Você sabe o que é o banho de aspersão? Você sabia que todos os dias você toma banho de aspersão? Então, você sabe, já faz ideia de que o banho de aspersão é aquele famoso banho que você vai ao banheiro, liga seu chuveiro, entra embaixo da água e relaxa, deixa a água cair, deixa o seu corpo lá sentindo aquela aguinha fria ou aquela aguinha gelada ou aquela aguinha quente, gostosa, morninha. Cada pessoa gosta da temperatura da água de uma certa forma. Só que a gente tem que lembrar que essa temperatura da água é um fator que deve ser controlado, principalmente quando o nosso paciente ele fica idoso. Todo paciente idoso, por algumas características da pele desse paciente que nós iremos estudar em uma aula futura, ele necessita que o banho dele, a primeira coisa que a gente tem que saber, que o banho do nosso paciente idoso, a água tem que ser de morna para a temperatura ambiente, nunca de morna para quente. Aí a gente vai ver depois por que essa água tem que ser nessa temperatura. Então a temperatura ideal para um paciente idoso é a temperatura ambiente, nem gelada nem quente, e não tão morna, assim ela praticamente ambiente mesmo. Você ligou o chuveiro lá, a água está morninha, morninha não, assim natural, a temperatura ambiente tá ideal para o paciente tomar banho. Aí ele vai falar: nossa, tá muito fria, tá frio demais. Por que o paciente idoso vai falar isso? Porque é algo do organismo dele sentir muito frio. Só que ele precisa que a água seja daquela temperatura. Não é judiação não, galera. Não vai pensando que o professor Renato aqui é muito ruim, que vai deixar os vovozinhos passando frio. Não é isso não. Faz um bem danado para eles, não somente para a pele, mas também para outras coisas que veremos. Então, banho de aspersão, eu deixei no slide de vocês, que é o banho realizado fora do leito, com ou sem auxílio de um dos nossos equipamentos, que é a nossa cadeira de banho. Então, você pode realizar o banho de aspersão, você auxiliando o paciente até ir até o banheiro, ficar embaixo do chuveiro, ele mesmo fica em pé lá, se lava todinho, ou ele precisa de auxílio que você vai conduzindo ele e que você conduza, segure ele e auxilie a limpeza dele no banheiro, você vai auxiliar no processo, ou você vai ter que levar ele no banheiro com o auxílio da cadeira e você vai ter que dar o banho nesse paciente. Mas tem paciente que toma banho de cadeira que consegue se limpar um pouquinho. Algumas partes do corpo ele não vai conseguir. Independente se é com cadeira, se não é com cadeira, se ele toma banho sozinho, se ele não toma banho sozinho, ele saiu do leito dele, foi até ao chuveiro, ele está tomando um banho de aspersão.
ok? E a gente vai ver mais para frente, no próximo slide, qual o material, quais são os cuidados que a gente vai ter que ter com este tipo de banho e com o banho no leito. E também a gente vai ver algumas fotos para que vocês conheçam os principais equipamentos, os principais utensílios utilizados para a realização desses banhos. E o banho no leito, diferentemente do banho de aspersão, se um você tira o paciente do leito para dar banho, o outro você permanece com o paciente no leito e você dá o banho com o paciente deitado no leito dele. Ou seja, enquanto um é fora, que é a aspersão, o outro é fixo ali, o paciente está parado no leito, que é banho no leito. O próprio nome é bem sugestivo, é bem fácil de entender e diferenciar. Se um você deu no leito, o outro banho só pode ser o quê? Aspersão, com ou sem auxílio de cadeira. Tranquilo? É igual essa menina aí da foto. Essa menina está dando um banho no leito porque o paciente está deitado. Repare que ela está usando um tipo de utensílio. É isso que a gente vai estar vendo agora. Quais são os utensílios, quais são os equipamentos que são necessários para a realização dos banhos. Novamente eu falo, pegue papel e caneta e anote esses utensílios e vai memorizando eles, que eles vão facilitar o seu dia a dia. Agora, uma coisa que eu já quero que você saiba é que não é obrigatório a utilização deles. Você vai ter que adaptar o banho àquilo que o paciente tiver na residência dele, pois nem todo paciente tem todo o aparato para poder tomar um banho que é padronizado conforme a técnica. Você vai ter que fazer alguns improvisos. Alguns imprevistos vão acontecendo e a gente vai ter que saber dar o jeitinho brasileiro e driblar as dificuldades e não deixar a qualidade no atendimento, a qualidade no banho cair só porque faltou um ou dois materiais, um ou dois utensílios, ok? Então vamos lá ver quais são eles? Agora vamos aí. Quais são os materiais para o nosso banho? Eu coloquei aí, separei em duas colunas o nosso banho de aspersão, vocês podem estar vendo aí no slide, e o nosso banho no leito. O nosso banho de aspersão, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente precisa separar todos os materiais. Se o seu paciente vai tomar banho, eu preciso ter separado a roupa dele que ele vai colocar, caso se ele precise trocar a roupa pessoal dele, a blusa, a bermuda, se ele está usando um pijama, independente de qual seja a vestimenta dele, a gente precisa estar com isso em mãos. A gente precisa ter a toalha de banho, não tem como a gente dar banho e deixar o nosso paciente molhado, então faz necessário a toalha de banho. Também a gente precisa de uma nova roupa de cama, se for ser trocado naquele momento. Então a gente precisa de um material, lençol, a gente vai ver quais são os materiais para roupa de cama mais para frente um pouquinho ainda neste módulo. A gente precisa dos produtos de higiene pessoal, a gente precisa do shampoo, do condicionador, a gente precisa do sabonete. Mas qual sabonete que eu devo utilizar? Um sabonete líquido, um sabonete em barra? Qual o pH desse sabonete? O ideal, principalmente para o nosso paciente idoso, é que o pH seja neutro, pois nós não sabemos se a pele do nosso paciente é um pouquinho mais ácida, é um pouquinho mais básica, então o neutro ele vai atender a todas as necessidades, caso o nosso paciente não tenha passado por um dermatologista, feito uma avaliação da pele desse paciente, que é muito importante ele fazer essa avaliação, a gente vai ver quando a gente for tratar da hidratação da pele desse paciente. Outra coisa que a gente precisa saber é que eu vou precisar fazer uma higiene, né, oral nesse paciente, vou precisar escovar os dentes, caso ele use uma prótese, a gente vai precisar limpar essa prótese, então eu preciso pegar o material necessário. A escova de dente, um creme dental, eu vou passar algum hidratante nesse paciente, alguma loção para emoliente, umectante. Professor, existe isso, emoliente, emulquitante e hidratante? Existe, a gente vai aprender as diferenças entre essas três coisas também. Tudo que eu preciso para utilizar no meu paciente tem que estar separado, tem que estar
à mão, para facilitar e agilizar, pois o nosso idoso, eu falei que ele sente muito frio. Ele, quanto mais a gente demorar, ainda mais que a água está em temperatura ambiente, ele vai reclamar de frio, ele vai tremer, ele vai fazer um monte de gestos mostrando que ele está com frio. Às vezes ele pode até querer te bater, fazer algumas coisas, mas pode ter certeza que não vai ser com força e vai ser um reflexo por causa de alguns tipos de patologia que ele tem, que a gente vai ver algumas demências, que a gente já começou a falar lá do Alzheimer, do Parkinson, mas tem outras também, que faz com que ele possa ser um pouco agressivo. Depois que a gente está com tudo isso na mão, pensando no paciente, eu preciso pensar outra coisa. Eu vou tirar a roupa do meu paciente, eu vou colocar essa roupa onde? Vou jogar no chão? Vou deixar ela em cima da mesa, do sofá? Não é legal, porque a roupa ali está contaminada, está suja. Dependendo do paciente, pode estar suja com algum tipo de fluido corpóreo, com xixi, cocô, e a gente tem que ter um local para colocar isso. Então eu preciso pelo menos de 2 sacolas plásticas. Uma para me colocar a roupa suja dentro e a outra sacola para me colocar caso o paciente utilize fralda e essa fralda esteja suja, caso eu precise fazer algum curativo nele, caso eu precise abrir algum tipo de produto para poder passar no meu paciente, eu vou jogar aquele lixo ali dentro daquela segunda sacola. Essa sacola, a gente dá um nome específico para ela que a gente vai ver nas imagens daqui a pouco que eu vou estar mostrando para vocês. Ou seja, quando a gente vai pensar em materiais de higiene pessoal, eu tenho que pensar também se o meu paciente tem algum tipo de lesão, alguma ferida, que eu vou precisar fazer o curativo. Novamente, eu volto a falar que a gente vai estar falando ainda sobre o básico de feridas, mas que a Escola Educando ela oferece um curso muito aprofundado, um curso muito bom sobre feridas, principalmente sobre úlceras de pressões que acontecem em grande parte dos pacientes. E quando vocês forem cuidar de algum, provavelmente vocês vão estar pegando um paciente que tenha. Outra coisa que a gente precisa também é o meu paciente, eu vou dar o banho de aspersão nele, ele consegue caminhar? Esse processo que o paciente vai caminhando, vai andando até um determinado local, no nosso caso aqui o banheiro, a gente costuma utilizar na área de saúde o termo técnico deambulando. Ele está deambulando até o banheiro. Deambular nada mais é que caminhar, andar. Só que para falar diferente do pessoal do dia a dia, das pessoas normais, o pessoal da área de saúde que vocês estão entrando agora, a gente está deambulando. O nosso paciente ele deambula, caso deambule, não precisa desse item, mas caso ele não deambule, a gente vai precisar da cadeira de banho. Aí a gente vai precisar pegar o paciente, colocar nessa cadeira, mas para eu colocar o paciente nessa cadeira, essa cadeira eu tenho que observar se ela está em um bom estado físico. É uma cadeira que não está correndo risco de quebrar, é uma cadeira que não está enferrujada, é uma cadeira que está limpa. E agora falando em cadeira limpa, eu preciso saber que todas as vezes que eu for utilizar uma cadeira de banho, antes de colocar meu paciente nela, eu preciso de mais 2 coisas, que é compressa ou um pedacinho de pano qualquer que a família me oferecer para esse fim, e álcool a 70% líquido, não é o gel não, galera, tem que ser o líquido. O que eu vou fazer? Eu vou embeber essa compressa, esse pano com álcool e vou fazer uma desinfecção. Desinfecção nada mais é que você pegar álcool, pegar outra substância para limpar um determinado local, no caso nosso, uma cadeira. Isso é uma desinfecção, ok? Então você tem que fazer uma desinfecção nessa cadeira com álcool a 70 antes do paciente utilizar ela. E lembrando que antes mesmo de você utilizar, alguém já usou e guardou ela limpa. Alguém já limpou, só que antes de você usar, você vai relimpar essa cadeira, pois naquele período que ela ficou lá guardada, pode cair algum tipo de bactéria, fungo, alguma coisa nela lá, e você não quer passar isso para o seu paciente.
Então a sua cadeira está em bom estado de conservação e você já fez a desinfecção nela. Então agora, beleza, você já pode usar, colocar o seu paciente, transferir ele para a cadeira e encaminhá-lo até o banheiro. Eu vou mostrar um modelo de cadeira para vocês que não é muito habitual, mas é um modelo novo, é bem interessante, vocês podem propor para o familiar adquirir esse modelo de cadeira. Ou vocês podem usar aquele jeitinho brasileiro que eu falei e adaptar uma coisa bem simples a uma cadeira de banho tradicional normal e transformá-la num modelo parecido com esse. Agora os sacos plásticos e luvas de procedimento. O saco plástico eu já até falei sobre ele, que é onde a gente vai colocar a roupa suja e colocar alguns detalhes que o paciente estava utilizando, como fralda, materiais curativos, coisas que você for fazer e que você precisa descartar, você vai estar jogando dentro do outro, que a gente vai ver a diferença entre eles. Eu não vou falar sobre isso agora, mas nos próximos slides sim. Outra coisa, seu paciente vai fazer banho de aspersão, mas pode usar fralda. Então você tem que ter a fralda também separada para esse paciente estar utilizando. Depois que você fez tudo isso, você vai lá dar o banho no seu paciente. Esse banho de aspersão, ele é o banho mais simples que tem. É só você imaginar. Quando você vai entrar, tomar banho, você começa lavando por onde? Isso vai depender de cada paciente. Tem algumas literaturas que falam, não, você tem que começar pelo corpo, deixa a cabeça por último, que é a parte mais esfria do corpo. Tem outros que falam para começar pela cabeça, mas eu aconselho a vocês, siga a vontade do paciente de vocês, que cada pessoa é particular. Eu, particularmente, se vocês fossem cuidar de mim, eu gostaria que vocês soubessem. Eu gosto de começar lavando as minhas pernas. Aí, ou seja, eu primeiro jogo água somente nas minhas pernas. Depois que eu lavei as pernas, que eu vou lavar o restante do corpo. E isso é algo meu. Vai que o seu paciente gosta de começar lavando a cabeça, outro gosta de começar lavando os braços, outro gosta de começar esfregando as costas. Isso vai depender do paciente, então você vai ter que ter esse feeling, ter essa capacidade de perceber o que seu paciente gosta e oferecer isso para ele. Não adianta você impor o que você quer fazer do jeito seu, sendo que ele gosta de outro jeito. A gente tem que ser um ser adaptável, a gente tem que saber trabalhar em prol do melhor para o paciente. Agora, outra coisa que eu preciso saber também, quando eu estou dando banho no meu paciente lá, estou limpando ele todinho, é com relação aos produtos que eu vou estar utilizando. Eu vou deixar o paciente utilizar ou eu vou utilizar esses produtos? O correto é sempre deixar o paciente fazer as coisas sozinho. Você vai com ele ao banheiro e deixa ele se esfregar, deixa ele se limpar. Você pode até dar os materiais, os produtos na mão dele. Você coloca o shampoo na mão dele, o condicionador, você dá o sabonete a ele, coloca o sabonete na mão dele. Você deixa ele se limpar. Agora, você vai intervir quando? Quando o seu paciente está lá se limpando, aí você vê que ele só passa a mão. Passei a mão aqui, está limpo. Passei a mão ali, está limpo. Aí você não vai deixar que isso, você sabe que não vai deixar o paciente limpo. Você vai pegar e vai falar com ele, esfrega um pouquinho mais aqui. Caso ele não atenda, ele não consiga entender ou não consiga fazer o movimento, aí você pode intervir fazendo o movimento para ele. Aí você pode chegar, se ele deixar, você limpa, pega a buchinha, a esponja, o paninho, o que seja, e vai limpar para ele. Agora, quando o paciente não quer que você limpe ele, fala que ele quer tomar banho sozinho, e é um paciente que se agita muito fácil, em vez de você chegar e mostrar que você está limpando, eu já até falei isso em aulas anteriores, você pode chegar para ele e falar assim, olha, aqui está sujo, aqui você não limpou ainda. E você esfrega, mostrando, como se você estivesse mostrando. Aqui falta limpar ainda. Esse pedaço que eu estou passando a mão aqui, você não limpou. Aí o paciente vai lá, do jeito dele limpar. Aqui também você não esfregou. Esfrega bem aqui. Aí ele vai lá esfregar, mas você já esfregou. Você simplesmente está mostrando para ele ao mesmo tempo que você está limpando ele. No final do banho, ele vai achar que ele tomou banho sozinho e que você não ajudou em nada. Bobinho ele, né? Você deu banho sozinho e ele fica achando. Então, esse é o banho de aspersão, é um banho bem simples. Com relação ao tempo que você vai ficar no banheiro, isso depende do paciente, depende da sua agilidade.
Cada paciente é um paciente, não tem uma forma de estipular o tempo, nem estipular como vai ser esse banho, que cada paciente vai gostar de tomar um banho diferenciado. Agora, o nosso banho no leito, que é uma coisa que a gente tem que saber, é que o nosso material necessário é idem o material do banho de aspersão, ou seja, você tem que separar os mesmos materiais, com exceto da cadeira de banho, já que o nosso paciente não vai sair do leito dele. Então, deixa a cadeira de banho quietinha. Agora, professor, como que eu sei que um paciente é acamado e como que eu sei que um paciente é semi-acamado e como eu sei que o paciente deambula? Eu recomendo a vocês sempre avaliar o estado físico do paciente de vocês. O paciente de vocês é lúcido, orientado, cooperativo, responde aos estímulos e aos comandos verbais? Tudo que você pergunta faz? Pega esse paciente, mesmo que ele não deambule, coloque na cadeira e leva para o banheiro. Ele é um paciente semi-acamado, porque você consegue tirar ele e fazer os procedimentos dele. Agora, um paciente acamado é aquele paciente que tem várias complicações, geralmente ele não responde a estímulos e muitos deles estão presos a um aparelhozinho que auxilia na respiração deles, que é o famoso BiPAP, que faz a função CPAP também, que a gente vai estar aprendendo mais para frente a função de cada um deles e a importância, e se a gente mexe ou não nesse aparelho. Ou seja, eu recomendo sempre dê banho de aspersão. Deixe o banho no leito em último caso. Sempre que você conseguir, você tira o paciente e leva ao banheiro. Não tente tirar o paciente quando ele é um paciente instável. O que significa um paciente estável, professor? É aquele paciente que tem alteração metabólica, que alguma coisa qualquer coisa que você mexa nele, a pressão dele oscile, aumente demais ou abaixe demais, que ele o coração dele bata mais rápido ou bata mais devagar, dependendo da forma com que você movimenta, se movimentar muito brusco, se tirar ele de posição, transferir ele muitas vezes, ele tem essas variações, então é recomendado que esse paciente tome o banho no leito. Para tomar o banho no leito, vai ser aquele materiais todinho que eu falei no banho de aspersão, só que você vai precisar de 2 recipientes grandes e um pequeno. Para que 2 recipientes? Se vocês pegarem literaturas para vocês estarem lendo, vai estar falando que vocês têm que ter 2 baldes, vocês vão ter que ter a cubarrim. A cubarrim, quem não sabe, é uma cubinha viradinha. No hospital e posto de saúde, vocês devem ter visto ela. O balde, um é para ficar com água limpa, que você vai molhar o paciente, depois enxaguar esse paciente. E o outro é para você ficar molhando a compressa, a buchinha, para estar passando no paciente. Então você precisa de 2 baldes. Só que nas residências dos pacientes é muito raro você encontrar balde, aquele balde inox hospitalar, que é caro. Geralmente eles vão te fornecer até balde, algumas residências vai te fornecer. Algum recipiente para colocar água eles vão oferecer. Então, por isso que eu gosto da palavra recipiente. Um recipiente é para colocar água limpa, para você molhar o paciente para passar o sabão, e outro é para você enxaguar o paciente. O outro balde, outro recipiente com água é para você ficar molhando a buchinha para você passar para poder dar espuma, ok? Agora, um recipiente pequeno vai substituir a cubarrim e essa cubarrim é utilizada para higiene oral. Você vai limpar a boca do paciente, vai dar com um copo água para ele bocejar, ou caso o paciente esteja lúcido e orientado, ele vai bocejar e vai cuspir aquela água, colocá-la para fora num recipientezinho menor que você vai ter, que nem todo mundo tem a cubarrim. Ok? Então tem que ter 2 recipientes grandes para o banho, para a higiene do corpo, e um recipiente pequeno para ele colocar para fora a água que ele vai estar bocejando, um antisséptico bucal que ele vai bocejar, ele vai ter que cuspir dentro daquele recipientezinho pequeno, ok? Então essa é a diferença. E sempre lembrando que para qualquer procedimento que vocês forem fazer com o paciente, desde a aferição de pressão, eu vou encostar no meu paciente, sempre lave bem as mãos. Hoje em dia graças a Deus está virando um hábito por causa dessa pandemia, é uma das coisas boas que essa pandemia trouxe, é o hábito das pessoas lavarem as mãos várias vezes ao dia. Então esses são os principais processos do banho. Agora, no banho no leito, como que eu dou o banho no leito? Tem alguma técnica por onde começar? Sim, o banho no leito, o seu paciente vai estar deitado e o lençol vai estar tapando o paciente até o pescoço.
Você vai orientar, a primeira coisa, como eu falei no banho de aspersão, você também vai orientar o paciente no banho no leito sobre o procedimento, por causa da questão da humanização. Você vai falar com ele, seu Joãozinho, nós iremos tomar banho agora, eu te daria um banho aqui no leito mesmo, eu vou utilizar materiais, tais materiais, você vai falar para ele tudo que você vai utilizar, você vai descrever para ele como vai ser o banho e você vai falar para o seu paciente, Joãozinho, olha, não se preocupe que eu não vou expor você à sua intimidade. Logo, todo mundo que estiver no ambiente, eu vou pedir licença para que saia. Assim que sair, você vai comunicar ao paciente: olha, todos já saíram, eu já fechei o ambiente, já fechei a janela para não entrar nenhuma corrente de ar mais fria. Só estamos nós dois aqui no quarto, agora eu vou começar o seu banho. Não se preocupe que eu também não vou expor para mim ficar olhando você, ok? Cada vez que você for limpar um pedaço do paciente, uma parte do corpo dele, você abaixa um pouquinho o lençol ou você sobe um pouquinho o lençol quando estiver nos membros inferiores, que são as pernas. O paciente está totalmente tapado. O lençol está tapando, o paciente só está deixando a cabeça dele do lado de fora. Você vai começar a lavar pela cabeça. Sempre um processo de limpeza, de higiene de um paciente acamado é crânio caudal, ou seja, da cabeça para o pé. Crânio, caudal, cabeça para o pé. Você começa lavando a cabeça desse paciente. Para mim lavar a cabeça desse paciente, por isso que eu tenho que ter o shampoo, o condicionador, eu tenho que ter algumas coisas para poder estar utilizando nessa limpeza. Eu vou precisar de uma bacia ou de um lavatório para a cabeça de paciente acamado. A bacia é como se estivesse naquela foto que eu mostrei para vocês da menina, deixa eu voltar aqui, da menina que colocou ali embaixo. Estão vendo a foto ali que ela colocou uma bacia, um recipiente embaixo da cabeça dele e vai lavar a cabeça dele para que a água caia ali dentro e não encharque a cama com água. Ok? A gente vai ver os tipos de cama, os tipos de roupa de banho, e a gente vai estar falando sobre também os tipos de leito, a gente vai falar sobre o colchão, o que tem que ter, e a gente vai ver que tem algumas coisas que impedem que o colchão mole demais, que suje, e a gente vai estar trabalhando sobre isso. Voltando lá no nosso slide, você vai sempre começar limpando da cabeça para os pés e vai colocar uma bacia ou um recipiente embaixo da cabeça para começar lavando os cabelos. Começa sempre lavando os cabelos. Lavou os cabelos bonitinho. Repare que se eu estou lavando o cabelo, eu não estou molhando o meu rosto. O meu rosto está seco. Eu estou lavando da testa para trás e os cabelos. Quando eu for lavar o rosto do paciente, eu sempre devo começar pelos olhos. Começo sempre pelos olhos, da parte interna para a parte externa. O que vem a ser a parte interna, é aquela parte mais perto do nariz. Você pega daqui da parte interna e puxa para a parte externa. Essa limpeza dos olhos é a primeira parte que a gente não vai limpar o resto do corpo e levar sujeira para dentro dos olhos do paciente. Limpou os olhos, a gente vai limpar a testa, o rosto, o nariz, em volta da boca, vamos limpar. Eu aconselho que seja com um paninho, com uma flanelinha, com alguma coisa que o paciente tem, uma compressa, que seja específica para o rosto do paciente, para não contaminar com outras bactérias que tenha no restante do corpo. Ok? Então, o rosto do paciente eu limpo separadamente. Terminei de lavar o rosto do meu paciente, já limpei o cabelo do meu paciente, pego uma toalha, enrole na cabeça desse paciente. É igual aquela trouxinha que as mulheres fazem, bonitinha, que volta a trouxinha assim de toalha para guardar o cabelo enquanto ele está molhado. Você vai fazer com o paciente para não esfriar a cabeça do paciente. Você tem que manter ela quente. Aí você começa a descer, não é crânio caudal, eu vou limpar o pescoço, do pescoço eu vou limpar o tórax, vou descendo, limpar os braços, só que eu vou pular a região genital. A região genital vai ser a última parte que eu vou limpar do meu paciente. Cheguei no abdômen, eu pulo para a coxa. Vou para as pernas, vou limpando até o pé, aí depois eu volto para a região genital. Eu limpo a parte da frente do meu paciente, ok? Toda. Depois eu vou virar esse paciente de decúbito, que a gente vai aprender como que a gente faz essa mudança de decúbito, e vou limpar as costas desse paciente. Aí vocês também vão estar aprendendo como que é feita a troca de roupa de cama enquanto a gente está dando banho, ok? Quando a gente vai falando de rouparia e mudança de decúbito.
Aí você vai mudar o seu paciente de posição e limpar as costas dele. Sempre que você limpa, você vai fazendo o quê? Ele está com o lençol até o pescoço. Limpei a cabeça, estou limpando o pescoço, aí você vai avisar ele, seu José, olha, eu vou limpar o seu tórax agora, limpar o seu peito, eu preciso abaixar o seu lençol até a sua cintura. Pode deixar que eu não vou estar te expondo, ok? Aí você vai abaixar o lençol, expôs a barriga e o tórax do paciente. Eu limpei a parte superior do paciente, o que eu vou fazer? Secar ela e subo o lençol novamente, para não deixar ele exposto, não deixar ele pegando corrente de ar fria, para ele não sentir frio e o banho ficar mais agradável. Aí você vai falar para ele, seu José, eu vou limpar agora as suas pernas, ok? Você não vai falar para ele, eu vou limpar os seus membros inferiores, que os nossos vovozinhos nem sempre vão saber. Aí você vai falar, eu vou limpar suas pernas agora, eu vou precisar subir o lençol e novamente eu não vou estar te expondo, ok? Ok, aí você vai subir o lençol até a região do quadril, tapando a região genital do paciente, não deixando os órgãos genitais dele à mostra. Aí você vai limpar a coxa, limpar o joelho, limpar a perna, os pés, limpando bem entre os dedos, secando bem, principalmente entre os dedos, que é um local que dá bastante fungo no paciente acamado. Agora você vai falar com ele, seu José, olha, agora eu preciso fazer a limpeza íntima de você, a sua limpeza genital. Eu vou precisar tocar o seu órgão genital, aí você geralmente vai falar a palavra que ele utiliza, você pode perguntar ao familiar. Aí, ele fala piu-piu, ela fala vagina, ele fala pênis. O que ele falar, você vai usar a palavra para ele poder entender sobre o que você está fazendo, qual procedimento vai ser feito. Sempre é bom conversar com a família orientar para a gente em algumas coisas que o paciente falava. Aí você vai fazer essa higiene, que a gente vai aprender a fazer a higiene íntima, vai lavar direitinho, e o importante é lavar bem e secar bem, melhor ainda, porque não pode ficar molhado para não proliferar fungos e bactérias, ok? Você fez essa limpeza todinha, há necessidade de passar alguma pomada, algum creme para prevenir assadura. Se a pele do paciente for íntegra, não há necessidade, pois aquela história de eu vou passar um monte de Dermodex no meu paciente para ele não ter assadura, não há necessidade desde que você limpe o paciente corretamente. E aquilo só causa um transtorno. Experimenta você, eu já fiz esse teste, passa Dermodex e fica a noite inteira com aquele monte de Dermodex na sua perna. Aquilo incomoda demais, a melequeira pura. Então, evite. E quando você for passar a pomada tem que ser pouquinha pomada, só para passar uma camada, ficar uma fina camada sobre a pele. Não é aquele monte de pomada que vai passar quase um tubo no paciente. Não, é só um pouquinho para fazer uma fina camada que já faz a proteção, já tem um efeito necessário ali para o paciente de vocês. O restante que colocar é desperdício, você está gastando o dinheiro da pessoa que te contratou de forma descontrolada. Então esse foi o nosso banho. Agora vamos ver um pouquinho sobre os equipamentos utilizados. A primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente for dar o banho de aspersão é se dentro do nosso banheiro, principalmente para o nosso paciente idoso que já tem uma dificuldade de deambular, ele já tem uma instabilidade na postural, ele não consegue ficar muito tempo em pé, ele desequilibra com facilidade, então a chance dele cair é muito grande. Então, no banheiro, há as barras paralelas que a gente viu lá no módulo 1 para poder auxiliar durante o banho. Tem uma cadeirinha, um banquinho, alguma coisa aqui. A gente tem um banquinho de inox, mas pode ser aqueles banquinhos de plástico mesmo que utiliza em praia, que utiliza em volta de piscina. Também pode auxiliar no banho também para colocar esse paciente sentado, caso ele não consiga ficar muito tempo em pé. Outra coisa interessante, que tapete. Na casa de idoso, o único aconselhado é no banheiro que fica embaixo do chuveiro, que quando ele molha, ele gruda no chão e ele faz um tipo antiderrapante para ajudar o paciente a ficar em pé e reduzir a chance dele escorregar no banheiro. Lembrando que o banheiro não pode haver box, ok? Outra coisa que a gente tem que observar também lembra aquele saco de lixo que eu falei? Ele serve para isso daí. Tá vendo esse saquinho aí bonitinho dentro de um carrinho com 3 rodinhas? Isso daí se chama hamper.
Hamper no hospital a gente utiliza para jogar roupa suja, mas precisa ser isso, a gente pode comprar, não tem aqueles baldinhos de lixo que você pisa nele, ele sobe a tampinha, você pode colocar o saco ali dentro e utilizar ele como hamper. Você pode utilizar uma vasilhazinha, colocar o saco dentro, usar ali como hamper, ou na verdade não é mais como hamper, é como descarpaque para você jogar alguns pérfuros cortantes, caso você use algum material que tem ponta, que corte, ou até mesmo só um hamperzinho para jogar lixo mesmo e ali você está guardando. Então tem várias formas de você usar um hamper e você criar. Essa cadeirinha azulzinha aí, bonitinha, é uma cadeira de banho. Parece que não, mas é uma cadeira de banho que tem tampa. Tá vendo que ela é tapada? No meio dela, se vocês verem, tem um encaixe ali, uma abertura que você pode desencaixar e fazer aquele formato do vaso. Mas você pode fechar na hora de dar banho. Caso o paciente queira fazer cocô, você tira aquilo dali e ele vai fazer cocô ali. Quando o paciente ele não é lúcido, orientado, ou quando ele não consegue controlar o intestino dele, ele sai fazendo cocô para não fazer aquela sujeirada que vocês vão pegar alguns pacientes que fazem, você tira ele da cama, coloca na cadeira e ele começa a fazer cocô, até você chegar no banheiro, vai fazer aquele rastro de cocô pelo caminho. Essas cadeiras, repare que embaixo dela tem um abaulamento. Aquilo dali é como se fosse um pinico. Todo mundo conhece o pinico? Onde os idosos antigamente faziam cocô? Eles usavam muito para coletar fezes e urina de criança para poder fazer exames. Então, ele tem aquilo dali que quando você coloca o paciente sentado, se caso ele faça xixi ou cocô, vai fazer dentro daquele recipiente e não vai sujar o ambiente da casa. Olha que interessante. Aí, como eu falei, professor, meu familiar não tem condições de comprar essa cadeira. Você pode improvisar. Você pode pegar a cadeira de banho, você levanta aquela parte que parece uma tampa de vaso, coloca uma vasilha ali e abaixa ela, que tem como encaixar. Aí, se ele fizer cocô, ele vai fazer cocô dentro da vasilha que você colocou também. É bem interessante. Professor, eu não tenho essa vasilha. Eu estou cuidando de um que é familiares, são bem assim, tem muita dificuldade, eles já fazem o maior sacrifício para poder pagar o meu salário. Você pode utilizar uma sacola. Coloca uma sacola antes de colocar o paciente, abaixa aquela tampinha, coloca o paciente sentado. Caso ele faça cocô, vai cair dentro da sacola. Então, sujar o chão não é legal. Tem mecanismos, tem formas que a gente pode estar adaptando para deixar o ambiente mais limpo e mais agradável para o paciente. Outra coisa que a gente tem também, olha que interessante que tem uma mãozinha aí mostrando, isso daí é um lavatório para a cabeça de paciente acamado. Aquela parte de cima ali onde está encostando a mão da pessoa, repare que tem um abaulamento, faz um aprofundamento, é onde você encaixa o pescoço do paciente e a cabeça vai ficar totalmente encaixada dentro desse quadradinho aqui da frente. Ali você lava a cabeça do paciente, quando você terminar de lavar, você levanta a cabeça do paciente e retira aquilo dali. É bem prático e não é tão caro. É bem acessível para qualquer pessoa, na internet você consegue encontrar com facilidade. Custa menos de R$ 100 e vai ser usado durante longo tempo. Outra coisa que a gente vai ter que utilizar durante o banho, eu recomendo a vocês, sempre quando o paciente for mais ou menos lúcido, orientado, mais for acamado e você quer tirar ele do leito, você também pode oferecer para ele. Aquele equipamentozinho de aço inox que está ali, com furinho, é o patinho, que é onde somente os homens utilizam ele, fazem xixi, somente para fazer xixi. Você que vai pegar o paciente, o pênis dele encaixado naquele furinho para ele fazer xixi, depois você tira e vai lá e descarta no vaso a urina do paciente, sempre lembrando de lavar aquele patinho, jogar água, jogar um detergente dentro, sacudir, tem umas escovinhas específicas que você introduz lá dentro para fazer uma higienização melhor, para não ficar proliferando bactérias lá dentro e nem ficar com cheiro desagradável. Esse maior é a comadre, ela serve tanto para homem quanto para mulheres, a gente faz cocô e xixi na comadre, coitada das comadres, né? Então, a comadre, você vai encaixar essa parte baixa que tem é fechada, você coloca por baixo do bumbum do paciente, aquela abertura ali, na parte de trás tem uma alça que você segura nela e encaixa de frente para a região genital do paciente. Não é de lado não, você vai colocar o paciente, ele está deitado,
você vai colocar as perninhas dele dobradas na cama, com os dois pezinhos em cima da cama. Você pede para ele levantar o bumbum, caso ele consiga. Se ele conseguir levantar o bumbum, você encaixa. Ele está de perna levantada para sua frente, você está olhando para a região genital dele, aí você vai introduzir de frente a comadre, ok? E naquela parte mais baixa, vai ficar embaixo do bumbum dele. Tranquilo? Quando ele terminar, você tira, faz a limpeza todinha, lembrando que não é para jogar papel higiênico dentro da comadre, pois você vai jogar o cocô dentro do vaso e o papel higiênico pode entupir o vaso. E a gente não quer entupir a rede sanitária do paciente também. Você limpa ele, mas causa outro transtorno. Nada disso. E sempre fazer a desinfecção dessa comadre, desse patinho com detergente e depois, de preferência, jogar um álcool a 70 líquido dentro dele para fazer uma limpeza melhor. Então esses são os principais equipamentos que a gente utiliza para fazer o nosso banho no leito. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre outro assunto.